Chegou aqui no vídeo, então calma, respira, sabe? Respira fundo, é ruim perder em casa para um adversário direto, na briga contra o rebaixamento, é ruim. No segundo tempo, as modificações ali prejudicaram um pouco o time? Sim, mas tudo isso aí é um cenário muito ruim dentro da amostragem do começo do trabalho aí do Ramon Dias, então a gente vai conversar aqui da maneira mais tranquila possível. Fechou o primeiro turno com 19 pontos. Tudo bem que a gente precisa colocar nas costas do Ramon Dias, e nem deveria, apenas os 3 últimos jogos. Se a gente fizer os mesmos 19 pontos no segundo turno, obviamente o Corinthians rebaixa, mas não é nessa linha de raciocínio que a gente vai seguir, beleza? Muito importante aí que você deixe o like, se inscreva no canal, ative o sininho, tudo isso aí que ajuda o canal a continuar crescendo. E bora começar o pós-jogo aqui do canal Papo Fiel de Corinthians 2, Grêmio 2, 19ª rodada aí do Campeonato Brasileiro. Aquele jogo que dá determinado tempo do jogo ali, dava a sensação, pô, o Corinthians consegue ganhar isso aí, cara. O Corinthians consegue ser competitivo. É um outro Corinthians já, convenhamos, né? A gente precisa pontuar esse tipo de coisa. A postura do time é uma postura muito mais aguerrida, muito mais, sabe, com essência de um time que quer realmente vencer, que tem sede pelo jogo. Isso aí a gente não pode negar, e muito por conta aí do espírito da nova mudança de treinador e tal. Só que a gente também sente um time, além de ser limitado em muitas peças, um time desorganizado ainda, né? Porque não dá pra organizar em apenas 3 jogos. E é isso que eu me comprometi a fazer aqui. Os 10 primeiros jogos do Ramon Dias, eu sei que eu tava brincando em todos os nossos pós-jogos aqui e tal, tá? Eu não vou criticá-lo, eu não vou pontuar aqui e tentar apedrejar, como eu já tô vendo muita gente fazendo aí, sobre as mudanças que ele fez, sobre as opções, até porque a noção do elenco do Corinthians, quem tem, somos nós, e olhe lá, tá? Porque grande parte da torcida não tem noção do elenco, já estava falando em título e tudo mais. A questão é assim, a gente entender que a gente conhece o elenco, mas o treinador acabou de chegar e ele vai tentar uma peça ou outra, vai tentar modificações fora do padrão que a gente acha que pode não funcionar, e por assim vai. O jogo em si, a escalação em si, não me causa uma sensação boa quando ele repete a formação de 3 zagueiros. Aí, pô, Adalba, você não falou que jogou bem contra o Bahia com 3 zagueiros? Sim, mas quando a gente não tem peças de zaga no banco de reservas, causa um calafrio, porque se você precisa modificar uma das peças, você vai ter que mudar a estrutura de jogo de alguma forma. Acreditava que ele viria com uma linha com 4 normalmente. O Renato Portaluppi, né, o Renato Gaúcho, também surpreendeu vindo com 3 zagueiros, ou seja, foi realmente uma maluquice em relação às escalações. Mas ele vem aí com o Hugo, o Mateuzinho na ala direita e o Hugo Souza no gol, porque agora tem 2 Hugo, né? O Hugo Souza no gol, o Mateuzinho na ala direita e o Hugo na lateral esquerda, né? Na ala esquerda, mas fazendo função mesmo de lateral, ele pouco desce. E o trio de zaga exatamente igual o que foi no último jogo, né? Com o André Ramalho. Antes de continuar a escalação, é impressionante o quanto tá jogando de terno, pelo menos nesses 2 jogos aí. O André Ramalho, né? O cara tem muita consciência de posicionamento, uma excelente saída de bola, uma noção de jogo assim, realmente, sabe, fora da casinha aí. Me chama bastante atenção positivamente aí o André Ramalho. Continuando. E aí aberto pela direita como zagueiro o Félix Torres e o Kaká pela esquerda. O que modifica do jogo contra o Bahia é a dupla de volante, né? Com o Raniel e o Rian. No jogo contra o Bahia foi Alex Santana e Rian. O que muda nisso? Sinceramente, um pouco na parte física, porque o Raniel entrega um pouquinho menos na parte física. Só que tecnicamente o Raniel é um pouco melhor, então meio que acaba equilibrando ali com o Alex Santana. Achei que o Rian fez uma partida justa, uma partida boa. O Raniel nem tanto, pra mim o Rian foi o melhor dos 2 volantes. O Rodrigo Garro, que eu quero deixar um tempo aqui no vídeo para falar especificamente sobre o quanto que a gente tá realmente sendo salvo em muitas partidas por conta do Rodrigo Garro. A gente lembra aí do jogo contra o Atlético Paranaense, que teve aquela falta que ele bateu, que o Kaká fez o gol de peito. Até pouco tempo ele fazendo gol também, uma chapada bonita. E aí lá no Campeonato Paulista, enfim, né? Um cara que tá sendo decisivo quando a gente realmente precisa de um cara para ser decisivo. Se não fosse essa situação, talvez a gente teria perdido o jogo de hoje, o que mostra o tamanho da vitória contra o Bahia. Sabe o que eu senti?
que a torcida, de modo geral, ela tratou com muita naturalidade a vitória contra o Bahia. Muita naturalidade. Trataram assim como se, ó, olha só, a partir de agora o Corinthians vai atropelar todo mundo e tal. Como assim? Mas peraí, aquilo lá foi muito fora da caixa do que a gente vinha apresentando, eu não diria nem na temporada inteira, nos últimos anos inteiros. Porque o Corinthians estava jogando fora de casa com um time que era muito forte lá, muito bem estruturado, sabe? Em todos os quesitos a gente consegue ganhar, muito bem compactado, muito bem distribuído dentro de campo, organizado dentro de campo, com um treinador recém-chegado. E passou batido, a galera falou, não, é natural, tratou com naturalidade, o que mostra a grandeza dessa vitória contra o Bahia, e aí traz pro jogo contra o Grêmio aí a responsabilidade do quê? Podendo até perder. Por que poderia até perder pro Grêmio? Não seria algo fora do normal e tal, né? Que é lógico que perder um adversário direto seria muito pior, mas nada fora dos planos. Porque quando o Ramon Dias chega, faltam 22 rodadas pro campeonato acabar. A gente tinha 12 pontos e precisava de mais 38. 38 pontos dessas 22 rodadas era 50% de aproveitamento. Nesses primeiros 3 jogos, continha básica, tá? A gente disputou 9 pontos e ganhou 7. Isso aí dá mais de 75% de aproveitamento. Ele tá acima, bem acima. E se perde, também estaria acima, lá com mais de 60% de aproveitamento dentro do planejado. A nossa briga é para não rebaixar. Até pouco tempo, até 4 jogos atrás, eu vim aqui pra vocês e falei, cara, eu acho que o Corinthians vai jogar a Série B. O Corinthians joga a Série B em 2025. Por quê? Porque todo o cenário mostrava que o Corinthians não estava sequer competindo. Agora, pelo menos, competindo para não rebaixar, a gente tá. Pelo menos ali na briga contra Vitória, contra o próprio Grêmio, contra o Cuiabá, contra o Criciúma, contra o Juventude, a gente tá. Uma vez que a gente tá nessa briga, a gente vai iniciar o segundo turno com a responsabilidade de ter uma constância melhor. Porque, mais uma vez, se a gente repetir o desempenho do primeiro turno com 19 pontos, faz 38 no final e joga contra o Paysandu no ano que vem. Esteja ciente dessa realidade, porque é isso que acontece. E aí o time do Corinthians muito mais aguerrido no meu ponto de vista, com bastante, sabe, eu não gosto nem da palavra raça assim tal, mas jogando com vontade, se entregando, mas ainda pecando ali por peças extremamente limitadas. E aí pontuei sobre o Rodrigo Garro, sobre o quanto ele tá sendo fundamental no time do Corinthians. E aí como que foi ali, aberto os 2 alas que eu já falei, na frente 2 atacantes, até uma ofensa a palavra atacante, é uma ofensa ao futebol, a gente falar desses 2 aí, principalmente o Yuri Alberto, mas Romero e Yuri Alberto. O Romero fez mais uma partida melancólica, é o normal, sabe, é 95% da partida, das partidas desse jeito, e aí 5% ele faz alguma coisa, eu já cansei, eu não vou ficar aqui brigando com fanzete, com fã-clube de Romero, não, eu quero que se foda, beleza, mas tudo bem. E aí o Romero sofreu um pênalti que ele conseguiu valorizar, mas que foi pênalti, eu separei aqui uma frase do narrador, entendeu? Onde ele fala o seguinte, do narrador não, do comentarista. Ele fala, na hora do pênalti do Romero, foi o Kahneman que puxou o braço dele. O comentarista, ele tem a audácia, eu não sei quem que foi lá, eu tava assistindo pela Sport TV. O cara tem a audácia de falar o seguinte. Ele falou assim, ó, tem a mão, tem o puxão do Kahneman? Tem, mas que mais? Não tem mais. Se tem o puxão do Kahneman, acabou, é pênalti. Se tem o puxão na área, mas a gente tem que ver. Não tem que ver porra nenhuma, tem o puxão, é pênalti, beleza? Então tem o puxão, se fosse fora da área, tivesse puxão, tivesse marcado, tinha passado o batidão. Falta fora da área, falta dentro da área é pênalti. Então não tem segredo isso aí. Tava um juiz péssimo, meu Deus, como mais um... Sabe, a CBF, eu entendo o que ela tá tentando fazer, que é renovar o quadro de árbitros, colocar caras, porque o lixo da arbitragem tava tudo já enraizado dentro da CBF, então eles estão tentando colocar caras ali menos, né, mais novos pra poder apitar, pra ver se melhora. Mas não é esse o problema, CBF, pelo amor de Deus, o problema é profissionalismo, os árbitros não são profissionalizados. Você pode ficar renovando daqui 50 anos, vai estar a mesma coisa, os caras ruins do mesmo jeito, e eu nem falo desse cara ser ruim, sabe, nas decisões em si, mas sabe, nas tomadas, na demora de tomar decisão, na falta de convicção e tal, mas ele pode acertar na decisão, que ele errou em várias durante o jogo ali, mas a demora, sabe, desconectado da partida e perdido, e os caras jantando ele, o jogador tudo, sabe, experiente, num jogo desse não dá pra coloca num Cuiabá e Juventude, que pelo menos é mais tranquilo, aí vai maturando o árbitro, tá bom? E o Yuri Alberto,
O Yuri Alberto, eu já, sabe, eu não sei mais o que eu falo aqui, eu não sei mais o que eu faço. Ele fez o gol de pênalti, pra mim foi só o gol de pênalti e ainda bateu mal o pênalti. É que o goleiro tentou chutar o canto, ele bateu do jeito que ele bate sempre, naquele mesmo canto, do mesmo jeito e tal. E aí, se o goleiro pula pra aquele canto, não foi nem no canto, muito no canto, pra ele com certeza fazer o gol. Então, pra mim, bate mal o pênalti, faz o gol de pênalti só na partida. Teve duas oportunidades cara a cara. Não dá pro Corinthians ter um centroavante que custa 2 milhões de reais por mês só pelo sorrisinho bonito ali na frente. Ah, mas o Pedro Raul é uma bosta, joga sem centroavante. A gente precisa ter pelo menos um treinador que tenha pelo menos essa capacidade de entender a limitação do Corinthians e a limitação do elenco e falar, cara, não dá pra jogar com centroavante. A gente realmente vai... E não é improvisar um centroavante, é jogar sem gente de referência, sem ninguém de referência. Senão vão tentar inventar de colocar o Romero de centroavante. Não é isso. É jogar sem centroavante. Joga num 4-4-2 ou no próprio 4-3-3 que o Atlético Mineiro faz lá com o Milito, onde coloca o Matheus Pereira como um falso 9, mas falso mesmo, né? Jogando como meia, quase, praticamente. E assim, não dá pro Yuri Alberto ter duas chances claras e o cara ser uma bosta. Ele é muito ruim, ele é desesperador de ruim. Não funcionou com mais ninguém depois que chegou. E naquela época lá, sabe, eu fico tentando rever os lances, assim, rever os jogos. Foi um hat-trick, tô falando lá de 2022 já, né? Hat-trick contra o Atlético Goianiense. E, sabe, umas coisas... Sabe, pra mim o Yuri Alberto não dá. Pra mim não dá, não dá. Daqui a pouco ele vai fazer 2, 3, 4 gols em algum jogo aí. Vão vir aqui me encher o saco, mas... enfim, não dá de jeito nenhum. Mais uma vez, pra mim a gente perde pro Yuri Alberto. Perde... e toda a derrota vai nas costas do Yuri Alberto. Pra mim o Yuri Alberto é o culpado dessa derrota, porque se ele tivesse matado o jogo, uma coisa que a gente espera de qualquer centroavante meia boca, de um Pita da vida lá que joga no Cuiabá, que a gente espera que ele consiga fazer aquilo, e o Yuri Alberto não tem condições de entregar isso. Não importa se ele entrega de raça, ai, mas ele corre muito, eu também corro, me coloca lá no ataque, eu corro, só que eu não vou conseguir jogar. Entendeu? Então é pra entrega, é pra realmente jogar e sair morto de dentro de campo, beleza, ótimo, mas não serve tecnicamente. E qualquer time que não tem um centroavante que presta, tem um ataque realmente que presta, vai sofrer e vai sofrer muito. Então que o segundo turno seja solucionado essa questão e que a nossa diretoria nesse restinho de janela de transferência traga atacante, não sei se é centroavante, não sei, sabe? E outra coisa, um absurdo nesse momento, por mais traíra e mais arrombado que foi o moleque lá, o Arthur Souza, a gente precisando de atacante. Ai não, ele queria sair do Corinthians, queria dar uma carteirada e tal, e vai ficar afastado. Tem que utilizar, porra. A gente tem essa bosta desse Yuri Alberto, essa outra bosta desse Pedro Raul. Tem que utilizar, entendeu? E aí deixa eu falar do Ramon Dias aqui também, tá? Eu não vou pontuar as mexidas do Ramon Dias por conta realmente dele ainda não entender o elenco como um todo. Então eu vou pontuar só coisas positivas. E pra mim, coisas positivas foi realmente a postura do time e tal, né? Encerramos o primeiro turno dentro da demanda que era necessário que ele entregasse, tudo dentro do planejado. Então, sabe, não precisa arrancar seus cabelos aí não, porque a vida é louca, tá? Tamo junto. E aí, vamos lá, pras notas, né? Tá, aqui eu coloquei algumas continhas rapidinho aqui só pra acompanhar. O Corinthians fez 19 pontos no primeiro turno. Já falei que se fizer o segundo turno igualzinho, 38 pontos, cai. Tá bom? Cai. Então faltam 26 pontos pros famigerados 45. Ai, Adalba, mas com 44 já salva, com 45 já salva, tá? Eu tô falando uma nota de corte, onde 90% das vezes você não se preocupa com rebaixamento. Então é como se fosse uma nota de corte. Pode ser que não rebaixe com 44, com 43, mas vamos garantir os 45. Pra chegar nos famigerados 45, faltam 26 pontos em 19 jogos. 26 pontos em 19 jogos é 45% de aproveitamento. 45% de aproveitamento. Dá pro treinador ter 45% de aproveitamento, não dá? Quando chegando as peças e tal, beleza. Basta fazer o básico. Se fizer ali o que ele fez nos últimos 5 trabalhos dele, ele entrega ali a gente, talvez, se pá, não vamos nem falar nessa possibilidade ainda, até numa Sul-Americana. Mas nesse momento a nossa briga é pra não cair pra Série B. Se começa a oscilar muito, aí o papo muda ali da frente. O que significa 26 pontos no segundo turno? 8 vitórias, 2 empates e pode perder 9 vezes. Você pode perder 9 dos 19 jogos. Então, realmente, né? Se cair, realmente fez muita força pra cair. Números básicos aí, você pode discordar de mim, você não pode discordar dos números. E aí, notas aqui pros jogadores, beleza? Hugo, nota 6,5, fez uma boa partida, sólida. Diversas vezes tentaram matar ele com o pé ali, jogando uns ossos pra ele dominar assim, mas ele conseguiu sair bem, mas dá pra ver que jogar com o pé não é muito forte do Hugo, né? Nota 6,5. Félix Torres, na falha no primeiro gol
no primeiro gol do Grêmio, que foi logo no primeiro minuto, pra mim foi uma falha de marcação do Rodrigo Garro, que no meu ponto de vista nem deveria estar ali marcando na lateral esquerda, mas foi uma falha de marcação, ele deu mole, né, foi, sabe, deu muito espaço pro Soteldo, que cruza, e eu não consegui ver falha dos zagueiros, porque tava todos os zagueiros, e o cara chegou, esqueci o nome, Rodrigo Ari, do Grêmio, e cabeceia muito bem, pra mim foi mais mérito do atacante do que uma falha mesmo dos caras não ter subido, e tava todo mundo do Corinthians ali, não consegui realmente identificar um cara pra falhar. Já no segundo gol, pra mim, o Félix Torres é fundamental, comete um erro crasso ali, dá um passe tosco que o Vila Sante antecipa e origina o segundo gol dos caras. Hugo nota 6,5 e o Félix Torres por falhar no segundo gol nota 3,5, teve outros momentos oscilantes na partida. André Ramalho pra mim foi o oásis da zaga, realmente, sabe, se sobressaiu demais, muito bem tecnicamente, muito bem de noção de posicionamento, de movimentação, taticamente, nota 8 pro André Ramalho, fez uma estreia, 2 jogos aí que brilham os olhos, hein, tem futuro ali na zaga. Kaká, tô dando uma nota 6 e um destaque positivo pro Kaká, no gol que foi anulado do Grêmio, o Kaká mostra uma noção de posicionamento e inteligência de posicionamento em linha interessante, porque ele percebe que o cara tá à frente, ele diminui a passada, por mais que o cara tá espetando na ponta esquerda aí com risco de fazer gol, ele consegue diminuir a passada e deixar o cara no limite pra tá impedido, nota 6 aí pro Kaká, fez uma partida justa ao meu ver. Mateuzinho nota 4, um primeiro tempo muito ruim, mas depois melhora um pouco. Quando ele melhora, aí surpreendeu acho que todo mundo aí de ter sido sacado pra entrar o Charles, entendeu? O Charles que não me brilha os olhos na estreia não, mas muito cedo, né? Hugo nota 5,5, deixa eu dar a nota pro Charles já, nota 3 pro Charles que entrou no segundo tempo, nota 4 pro Mateuzinho. Hugo nota 5,5, bons e maus momentos, inclusive na parte defensiva, né? Teve bons desarmes, mas também teve descompactação de linha, não apoia ofensivamente, nota 5,5. Ranieri nota 5, uma partida mediana do Ranieri, entrou no lugar do Ranieri o Pedro Henrique, que eu não vi, talvez ele tava caindo em alguma rua por aí chapado, né, nota 2 em campo. Rian, nota 6,5, fez uma partida justa, o Rian se entregando bastante, ele ainda sente dificuldade no mano a mano ali, né, por condição técnica mesmo, nota 6,5 pro Rian. Garro foi o melhor jogador da partida, mas antes do Garro, Rian entrou no lugar dele, o Wesley, que eu também nem vi, nota 1,5. Garro, nota 9 pro Garro, melhor jogador da partida, mesmo ao meu ver falhando naquele primeiro gol do Grêmio, não era pra ele estar ali, naquela função pra fazer a marcação, mas o cara deu 2 passes açucaradíssimos pro Yuri Alberto, o tempo todo falando na orelha do juiz, e assim, correndo e sofrendo falta, deve ter sofrido umas 20 faltas, o juiz não dava cartão amarelo, o Garro foi assim, outra coisa, o que o André Ramalho foi pra zaga, o Garro foi pro time como um todo, além do golaço que ele fez, né? Aquela chapada é coisa de quem sabe jogar bola aí. Nota 9 para o Rodrigo Garro. Romero, nota 4, uma partida onde ele sofreu o pênalti. Esses 4 é por ter sofrido o pênalti, tá bom? Então já tô realmente, olha, por sofrer o pênalti, naquele pênalti que ele foi mais ligeiro ali, nota 4. E o Yuri entrou no lugar dele o Coronado, nota 1, péssima partida do Coronado. Antes de falar do Yuri Alberto, o Pedro Raul entrou no lugar do Yuri Alberto, tô dando uma nota 1,5, outra... Não dá, meu Deus, eu não quero mais falar do Pedro Raul aqui. E o Yuri Alberto, aí sim, pra mim, o pior jogador da partida. Ai, mas ele fez o gol. Como eu falei, tá? Não muda nada. Ele poderia ter feito 25 gols daquele mesmo jeito, batendo o pênalti ali, que o cara simplesmente errou o resto tudo na partida e o pênalti ainda bateu mal. Se o goleiro pula pro lado esquerdo, acabou. O goleiro tentou chutar o canto ali, nota meio por causa do gol aí, pior jogador pro Yuri Alberto. 75% o nosso hermano Ramon Dias, 75% é bastante coisa. E agora a gente já começa o segundo turno. Agora é uma cacetada atrás da outra. Agora é uma pedreira atrás da outra. Respira fundo, porque o primeiro jogo já é lá na Arena MR não vê, porque você não enxerga nada estando dentro daquele estádio lá, na Arena MR não vê, do time do Cocoricó, que é um time forte, é difícil de jogar lá, e o Corinthians seria interessante se conseguisse voltar pelo menos com um ponto. Voltou pelo menos com um ponto? Matemática, a gente vai ter que ficar falando de números aqui o tempo todo, porque é isso, a gente fica fazendo conta pra pagar as contas no final do mês, tá? Quem é pobre entende o que eu tô falando aí também. Então, se a gente voltar com um empatezinho lá contra o Atlético Mineiro, a gente teria completado 8 pontos de 12 disputados, tá bom? Dá o quê? 60%, 66%, 60% de aproveitamento, sei lá, entendeu? Beleza, mantém. Agora perder, a gente teria conquistado 7 pontos de 12, já começa a ficar ruim, porque a gente vai trazer pra responsabilidade pra jogar em casa, a
já começa a obrigar o time a vencer dentro de casa. Tudo é complexo demais, mas como eu falei, é uma situação plausível. A gente tá na briga pra não rebaixar. Perceba que a gente teve que melhorar pra ficar só ruim. Entendeu? A gente tava péssimo ao nível que não esboçava nada. A gente melhorou muito pra ficar ruim. Agora a gente precisa melhorar um pouquinho mais pra ficar mais ou menos e conseguir, né, terminar a temporada de um jeito menos catastrófico possível. Não esqueça de deixar o like aqui embaixo, se inscrever no canal, ativar o sininho, todas essas coisas aí que ajudam a gente a continuar crescendo aqui. Quem tem condição de fortalecer com o Valeu, né, que é o coraçãozinho aí, fortalecer financeiramente, isso aí faz toda a diferença pra gente continuar existindo aqui. Muito obrigado, até a próxima. Vai Corinthians, e contra rival é poucas ideias. Tamo junto, é nóis.